TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Estamos aqui mais uma vez com o Núcleo de Jornalismo da TV Comunitária Canal 6 da NET. Aqui para discutir agora o segundo turno das eleições presidenciais e o segundo turno das eleições nos estados. Estou aqui com o meu amigo Moisés, onde a gente vai de novo conversar, bater um papo sobre tudo o que está acontecendo, sobre as fortes emoções da apuração e já do primeiro dia de campanha. Lula, Haddad, Bolsonaro. No Rio de Janeiro, juiz desconhecido e Eduardo Paes. Todo mundo surpreendido aqui no Rio de Janeiro. São Paulo, PSDB fora do segundo turno de São Paulo. Outra surpresa, mais ou menos, mas surpresa também no quadro de São Paulo. Nordeste, lavada do PT em cima de Bolsonaro. Sudeste, lavada do Bolsonaro em cima do PT. Um país polarizado novamente no segundo turno. E eu aqui, Moisés, vamos discutir as fortes emoções que nos espera até o dia da votação do segundo turno. Não se esqueça, acompanha, você que não está em casa, pode acompanhar pela internet, www.tvcomunitaria.rio e pelo aplicativo para Android. Moisés, como está o seu coração? Fortes emoções. Você falou das fortes emoções. Agora eu acho que a gente tem que cerrar fileiras, porque agora a briga tem que ser muito forte, né? No sentido seguinte, está em risco, o país está em risco, né? Não só a democracia, como todos nós preservamos, a gente sabe que tem muitos segmentos populares que não tem muito arraigado esse conceito de democracia, porque democracia, quando ele vive uma vida diariamente sem democracia, né, quer dizer, ele vive a violência, ele vive o autoritarismo da polícia, dos bandidos, ele vive a violência do desemprego e tal. Às vezes a pessoa perde um pouco essa noção da necessidade de ter democracia para todos e tal. Mas é importante que a gente reafirme de que está em jogo a democracia, porque nós não podemos voltar aos anos do autoritarismo. Eu mesmo fui preso várias vezes, vendendo jornal na rua, fazendo manifestação política, etc. Vários foram torturados, vários foram mortos, certo? Para que a gente pudesse aqui debater. E é muito estranho que um candidato que venha disputar a eleição, certo, diga que podemos fechar o Congresso mesmo, podemos torturar as pessoas, etc. Tal, que são conceitos que não se coadunam com a democracia. Agora, eu acho importante, Madureira, que o debate seja concentrado no segundo turno para desconstruir as mentiras desse candidato, certo? Em particular, de que ele vai melhorar a vida das pessoas. Não vai melhorar a vida das pessoas, certo? Porque a discussão sobre aspectos de costume, sobre comportamento, etc., que foi muito usado no primeiro turno, não resolve a vida das pessoas, certo? Porque as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam de direitos sociais, as pessoas precisam de universidade, de saúde, de segurança, e isso só vai resolver se entrar na discussão do plano de governo. E a gente sabe que no plano de governo desse candidato conservador do Bolsonaro está o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro mesmo disse que não entende de economia. É o Paulo Guedes que vai fazer a política econômica dele. O Paulo Guedes é um neoliberal dos mais ferrenhos. Eu fiz até uma entrevista com o professor Zé Carlos de Assis, que ele falou, esse cara não entende nada de economia, certo? Ele simplesmente botou todas as estatais à venda, e como é que o país vai conseguir gerar emprego, gerar desenvolvimento, sem que o mercado interno seja estimulado, sem que a gente possa fazer com que as empresas brasileiras, certo? E as empresas que atuam no país possam ampliar as suas vendas, a sua produção, etc. Então eu acho que esse debate do segundo turno vai ser importante para poder esclarecer. E o outro aspecto é o seguinte: o candidato Bolsonaro vai debater, porque o Bolsonaro não dá nem entrevista coletiva, ele não gosta que sejam feitas perguntas a ele.
Então, primeiro, que democrata é esse que não aceita a pergunta, certo? Então, eu acho que o segundo turno vai ser um momento importante dessa reflexão. Eu acho que ele vai tentar não participar, mas nós vamos ter que botar ele no canto da parede e o debate tem que ocorrer. Eu queria levantar mais 2 aspectos para você, que é o nosso coordenador aqui do Núcleo de Jornalismo, possa comentar. A Globo e a Record. A Globo parece que está vendo que construiu o monstro e não sabe agora como fazer, porque o monstro se voltou contra ela, certo? E a gente está vendo a Miriam Leitão e vários comentaristas lá da Rede Globo. Menos o Merval, né? O Merval se contrapondo à Miriam Leitão. Certo? Mas parece que a Miriam Leitão está falando mais pela direção da Globo do que o Merval e tal. Mas eu acho que é importante, porque eu acho que tudo que faça a desconstrução do Bolsonaro é importante. E eu acho que um outro aspecto que eu queria que você também comentasse é a questão da eleição do Rio. Como é que surgiu um candidato aí? Surgiu de onde esse candidato, certo? Ex-juiz, certo? Quer dizer, o que esse ex-juiz tem de experiência, certo? Eu já vi um manifesto de estudante contra esse juiz, de que ele na universidade parece que as aulas eram horríveis, ele não conseguia entrar nos assuntos do direito e tal, ele é formado em direito, né? Então, como é que você viu essa questão aí do Rio também? Mas eu acho que a eleição do Rio, ele está revelando por onde caminhou a campanha do Bolsonaro. Porque, veja, as pessoas, assim, de certa forma, elas estão surpresas com o pulo, que o cara que estava com 2% foi para 40 e tantos por cento. Não, qual é a primeira coisa que explica? Nas pesquisas, Bolsonaro estava com 51% das intenções de voto, no Rio de Janeiro. Então, veja, ele colou, ele fez o que o Índio tentou fazer, porque o Índio da Costa também tentou colar no Bolsonaro. Parece que essa colada dele, a tentativa de colar, foi no debate da Globo, que tem uma audiência. Exatamente. Então, o que acontece? O juiz, ele não só colou no Bolsonaro, como a estrutura da campanha do Bolsonaro orientou o voto para o juiz. Tem uns videozinhos que estão rolando na internet, aonde o cara que foi o filho do Bolsonaro foi candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro, e o vice dele, o vice do filho do Bolsonaro, ele estava numa atividade aqui no Rio de Janeiro, apresentando o deputado estadual que foi eleito aqui para a Alerj, porque o filho virou senador, né? E agora um outro vai substituir, e aonde ele apresentou o juiz como governador do Bolsonaro. Foi uma manifestação de rua grande aqui no Rio de Janeiro. Depois já do segundo turno? Agora já. Foi senador Dantas. Então o que aconteceu? E eles inclusive rasgaram, eu não sei se foi esse, mas o juiz rasgou a placa da Marielle. Também? Rasgou a placa da Marielle, ou seja, o que eu quero chamar a atenção dessa situação? Existe uma estrutura montada em torno do Bolsonaro que passa por onde? Pelas instituições militares, PM, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Essa estrutura, não estou dizendo que é toda a polícia, todas as forças, mas esses segmentos organizados, corporativos, eles criticam tanto os segmentos corporativos, esses segmentos corporativos estão fazendo a campanha do Bolsonaro de forma organizada e sistematizada a nível nacional. E aqui no Rio de Janeiro, eles concentraram toda a força deles em cima do juiz, para ser o candidato deles aqui no Rio de Janeiro. Acho que esse é um elemento. Qual é o outro elemento que eu quero chamar a atenção? Por que tem o Lula lá atrás, antes do primeiro turno, o que o Lula falou para o Haddad? Cuidado com o crescimento do Bolsonaro. O Lula falou para o Haddad. E o que o Lula estava chamando a atenção? Que o Bolsonaro estava crescendo no eleitorado lulista, não no eleitorado petista, no eleitorado lulista. Quem é esse eleitorado lulista que pode ter votado no Bolsonaro? É aquele cidadão comum, trabalhador comum, que
está chateado já há alguns anos, em geral está desempregado, e que, óbvio, ele tá se colocando como um salvador da pátria, fazendo uma campanha concentrada no antipetismo, pegando essa insatisfação do povo com relação à situação geral daqui do país, que tem reflexo no estado do Rio de Janeiro. As empresas aqui estão saindo, desemprego é grande, violência é grande, pagamento atrasado. Então, a bagunça que está o estado do Rio de Janeiro é o terreno fértil para essa onda de pensamento reacionário, conservador, atrasado, por que não dizer fascista. Isso, eu acho que isso pode ser exatamente o começo do enterro deles. Por quê? Nós já temos uma intervenção militar no Rio. Melhorou a segurança? Não. O que eles vão fazer? O que esse juiz vai fazer? Um juiz que rasga uma placa, isso já demonstra que é um juiz pouca cuca, né? Quer dizer, é um juiz meio desequilibrado, certo? Então, ele vai... o que eles vão implantar no Rio de Janeiro? Pode ser um laboratório aí, certo? Quer dizer, de maluquices. E isso certamente vai desmoralizar ainda mais. Por quê? Porque, veja bem, eles têm o Paulo Guedes como o guru econômico. Paulo Guedes é um neoliberal. Ele não vai querer, não quer que o Estado intervenha na economia, certo? Então vai ficar a bel prazer do mercado. O mercado não vai intervir porque não tem perspectiva de crescimento. Então o mercado não vai investir porque ele não vai investir numa coisa que não vai vender, certo? Então a indução do desenvolvimento depende de uma política estatal, como foi nos Estados Unidos. Em 2008, a crise lá da Lehman Brothers e de outras políticas lá de venda de imóveis e tal, de forma desequilibrada, levaram à crise do mercado financeiro e levou a economia toda. E como é que eles se ergueram? Investindo maciçamente. O Estado foi e botou o dinheiro nos bancos, botou o dinheiro nas empresas, etc. Tal. Aí o cara propõe aqui que a gente pegue todas as empresas que nós temos, privatiza, venda tudo, certo? E quem que vai investir? Certo? Segundo eles, o empresário vai investir em tudo. Vai investir o quê? Vai investir na dívida pública, vai investir no dólar, etc. Tal, que não vai gerar emprego, etc. Então, essa política já está sendo feita pelo Temer. Então, eu achei importante a gente mostrar para os trabalhadores, etc., que o que o Bolsonaro vai fazer é o Temer ainda mais radical, certo? Não é à toa que o Bolsonaro está dizendo que quer o apoio do Temer para aprovar a reforma da Previdência antes dele assumir. Então, ele tem uma ligação com o Temer. Então é importante, porque no primeiro turno se ficou um debate muito sobre questões de comportamentais, certo? Questões da família, questões que confundiram a cabeça de muita gente e também confundiu a cabeça de muita gente e também não ficou nítido, porque são muitos candidatos, pô, aqueles debates que o cara fala 3 minutos, até você voltar a falar, passa 30 minutos, etc., também não ajuda. Agora não, agora é o seguinte, são 6 debates que já estão programados, ou 7, certo? De confronto. Cada um vai ter, parece que 10 minutos. Se ele for, né? Se ele for, nos debates. Mas se ele não for, o Haddad vai ficar sozinho? Vai poder falar sozinho lá o tempo? Aí eu não sei, provavelmente deveria, né? Que se foi negociado com as partes, aí o cara não foi, deixa a cadeira vazia, pergunta para a cadeira. Certo? Candidato fantasma. Exatamente. Então, é importante que isso seja... Porque é o seguinte, o movimento sindical também vai se levantar, certo? Para defender as suas posições e tal. E eu acho que tem que ganhar o segmento que não votou. Porque tem um monte de gente aí, 67 milhões de pessoas não votaram no Bolsonaro. Certo? Ele votou nele o quê? 37, parece, se não me falha a memória. Percentual? Não, 46 milhões. 47 milhões. 47 milhões, então. 60 e tantos milhões não votaram nele, certo? Uma parte se absteve, uma parte foi nulo, outra parte foi branco. 30% certo? é abstenção então, e voto nulo. É importante ir atrás disso e esclarecer. E essa questão aí da internet e tal, também precisamos de intervir nesse lado, porque essa campanha... Porque, veja bem, será que é justo na democracia
Vem um cara que não debateu nada, o cara pega e assume. Vou dizer, toda a Lava Jato trabalhou aí para destruir a política enquanto instrumento. Porque é o seguinte, ou é política ou é porrada. Isso aí, a gente sabe disso, né? Se não for a política, vai ser o quê? Faroeste caboclo. Bang, bang. Então é o seguinte, a política é o caminho que desde os gregos, lá, você que é professor, certo? É o seguinte, é na política. Ah, sim, a péssima política não. Mas como é que você resolve a péssima política? Fazendo mais política. Melhorando a política. Todo mundo intervindo. Porque também não adianta intervir de 4 em 4 anos. Certo? O Bolsonaro fala que é novo. Quantos anos o Bolsonaro está no Congresso? 30. Quantos mandatos? 8, parece. 8. 8 mandatos dá 32 anos, certo? 8 vezes 4, 32. Ou é 7 ou 8. 28 ou 32 anos ganhando dinheiro público. Agora, quantos projetos foram aprovados? Então, Moisés, eu acho, eu estou prestando atenção no seu argumento aí, tem um colega nosso aí, também do mundo da política, que está postando no Facebook uma certa avaliação de como ganhar o segundo turno, que eu acho que isso é importante para as pessoas que estão em casa nos assistindo, porque muita gente ficou assustada, primeira coisa, muita gente ficou assustada com isso, 43 milhões de votos, não sei o quê, é difícil, é impossível, que não sei o quê. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que constatar que é o seguinte, verdade, teve 43 milhões de votos, legítimo, foi lá na urna, bonitinho. Só que os outros 60 e tantos milhões não votaram no Bolsonaro, votaram no Haddad, votaram no Ciro, votaram no Boulos, votaram na Marina, votaram em branco, anularam o voto, Meirelles, anularam o voto, não compareceram à urna, essa coisa toda. Então veja, ele não é maioria. Então a primeira coisa que precisa ter na mente, o Haddad ele precisa ampliar. Só que aí eu acho que há uma casca de banana na ampliação. Veja, o Bolsonaro construiu a sua candidatura dizendo que todo mundo do lado de lá era o velho, todo mundo corrupto, todo mundo já está mamando nas tetas há muito tempo. Então tudo que o Bolsonaro quer é que na ampliação as velhas raposas botem a cara dizendo, sou do lado de lá. Que aí ele vai reforçar o discurso deles, é o seguinte, olha, tá vendo? Olha lá as velhas raposas contra o injustiçado. Entenda, o eleitorado dele está com isso na cabeça. Isso ajuda a manter o eleitorado dele. Mas ele tem que ganhar mais. Só que nós, veja bem, a candidatura Haddad, o que ela tem que fazer? Candidatura popular e democrática. A candidatura popular e democrática, ela tem que ampliar a sua votação. E ampliar a sua votação só tem 3 caminhos. O primeiro é de atrair os outros candidatos, que isso é uma forma de ampliação, vai trazer a representação, a legitimidade. Segundo, os lulistas que votaram em Bolsonaro, você tem que ir lá trazer para cá, né? E tem que tentar convencer as pessoas que votaram em Bolsonaro, que não são Bolsonaro até a morte, tem uma a mudar de voto ou a desistir de votar no Bolsonaro. Então tem 3 frentes de atuação. A questão dos costumes, eu não sou muito da opinião de que tem que abandonar isso não, sabe por quê? Porque eu acho que o Bolsonaro construiu uma identidade com a questão dos costumes. Nós não podemos ser gelatina nesse confronto. A gente tem que reafirmar os princípios democráticos na vida da sociedade, nas relações familiares, dentro da escola. Por exemplo, escola sem partido, a gente vai se calar diante dessa proposta? Não, tem que denunciar e dizer que não é escola sem partido, é escola com democracia. Né? Os direitos à diversidade, o respeito à diversidade religiosa, o direito das mulheres, a Lei Maria da Penha, porque tudo isso ele está se colocando contra. Nós temos que reafirmar que nós somos a favor disso tudo, nós não vamos abrir mão disso. Em nome da amplitude, nós não podemos abrir mão da nossa identidade.
Porque senão você se descaracteriza, deslegitima, fica gelatina e não perante o eleitorado, assim, o cara já está fazendo politicagem, está deixando de ser o que para tentar atrair voto. Eu acho que isso não pode perder. Tem que saber ampliar. E se amplia como? Aí eu acho que ampliar é ampliar discutindo exatamente o quê? Qual é o projeto para o Brasil? É em torno de um projeto para o Brasil, com direitos, com ampliação de direitos, que nós vamos nos diferenciar e aglutinar. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa agregar na agenda. Eu concordo inteiramente com você, Madureira, que todas as pautas que nós já incorporamos e que ganhamos vários segmentos para votar nas candidaturas populares e progressistas, que foram várias, eu falo isso porque o que está em jogo no segundo turno é o seguinte: civilização versus barbárie, democracia versus autoritarismo, certo? Isolamento do país e agregação aos Estados Unidos contra uma coisa de uma política independente internacional, certa ampliação do trabalho na América Latina, com a África e etc, etc, e manter a histórica atuação do Brasil no Itamaraty, na ONU, etc. Tanto é que o Brasil abre a reunião anual, certo, da ONU, etc. Agora, veja, uma coisa é dar principalidade, certo? O que é principal no discurso para a ocupação de todos os meios, etc. É a questão econômica, para poder diferenciar e trazer. Porque, veja bem, nós temos que trabalhar, porque quem votou no Haddad, quem votou no Ciro, quem votou na Marina, quem votou no Boulos, em particular, certo? Esses tem que votar no candidato progressista. Não se espera que os caras, mudou uma vírgula ali, eu não vou votar mais. Então isso aí já não é lá essas coisas todas, certo? E ainda temos condições de ganhar o segmento do Alckmin, setores do Alckmin lá que votaram no Alckmin e setores que votaram no Meirelles, certo? Por quê? Porque eles foram bombardeados para dar o voto útil ao Bolsonaro. E não deram. Porque tem segmentos do centro político, né, do centro-direita, que é democrático, certo? Como nós tínhamos os militares que eram da direita e era democrático, e os militares que, inclusive, deram o golpe, etc., que eram autoritários. Como o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara autoritário. Ele está participando da eleição porque não tinha... Ele já falou que fecharia o Congresso, que podia implantar a ditadura, etc. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com esse universo que você identificou de eleitores que não foram incorporados ainda. Então, nós não podemos fazer o mesmo discurso, porque se fizer o mesmo discurso, você não vai ganhar pessoas com o mesmo discurso, certo? Então, tem que pegar o discurso e trabalhar as contradições que eu entendi quando você falou do projeto do Brasil. É o projeto seguinte: como é que vai desenvolver o país, como vai gerar emprego, como vai garantir a massa salarial, como vai garantir os direitos dos trabalhadores, certo? Para pegar o máximo de segmentos. E para concluir o raciocínio que eu anteriormente não falei, entendam, senhores, os fascistas foram derrotados no primeiro turno. O projeto deles era ganhar no primeiro turno. E veja, eles foram derrotados duas vezes. Primeiro, porque não levaram no primeiro turno. E segundo, que as forças populares chegaram no segundo turno. Porque o outro objetivo era não deixar as forças populares chegar no segundo turno. E um exemplo que você pode dar disso é o seguinte: a cara do Paulo Guedes e do Bolsonaro domingo à noite. Com o resultado que... Aquele negócio que eles fizeram. Não ganharam no primeiro turno e as forças populares foram para o segundo turno. Então vamos focar, vamos discutir o Brasil, vamos discutir o Rio de Janeiro. Núcleo de Jornalismo da TV Comunitária tem lado, debate na mais amplitude das ideologias e das filosofias políticas, mas a TV Comunitária tem lado, é o lado da democracia contra o fascismo. Obrigado aí pela acompanhando nosso debate, as nossas emoções. Até o próximo Núcleo de Jornalismo. E o Núcleo de Jornalismo pode ser visto como a própria TV Comunitária,
na internet, www.tvcomunitaria.rio. Forte abraço e até semana que vem. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.